O que é a Private Equity? Esta forma de fazer investimentos que cada vez mais se fala. Tentando traduzir para português, seria algo como capital privado, mas no fundo fundos de investimentos em participações. Se calhar, a maior parte das pessoas até já conhece alguma coisa, como por exemplo a Legoland, o Hilton Hotel ou a Uncertainty.com. Bem, são todas propriedades da mesma empresa, de um fundo de investimento chamado a Blackstone, a maior empresa de capital de risco do mundo, uma destas empresas que trabalha na área do Private Equity. O capital de risco, ou o Private Equity, é uma das formas mais poderosas no mundo das finanças. No entanto, a maioria das pessoas não compreende na totalidade como é que funciona. Qualquer tipo de empresa precisa de dinheiro para crescer rapidamente. E há duas maneiras de o obter. Primeiro, podem vender ações ao público, normalmente em IPOs ou, no fundo, tentando abrir o capital para o mercado das ações. Em segundo lugar, podem tentar vender parte da empresa a investidores privados. Isso é o capital de risco. E há mais. Quando uma empresa de capital de risco compra uma outra empresa, não tem de ter obrigatoriamente o interesse de a manter por muito tempo. Muitas das vezes a ideia é só mantê-la para depois a reformular e vender. Então, o que é exatamente este capital de risco? De onde veio? E como é que as pessoas estão a ficar ricas com este negócio? Bem, vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo da WBW Economia e Sociedade. E vamos analisar hoje o que é a Private Equity. O capital de risco é uma forma dos grandes investidores comprarem empresas, melhorá-las e vendê-las com lucro. E estas empresas trabalham com 4 passos iniciais. Vamos lá ao primeiro passo. É angariar dinheiro de investidores externos e colocá-los num fundo especial. O segundo passo é usar esse fundo para comprar empresas. O terceiro é tornar estas empresas lucrativas. Depois de adquirirem a empresa, vão reestruturá-la para tentar aumentar os lucros. Trazer uma nova liderança é muito comum. Normalmente despedem trabalhadores ou trocam-nos. Abrem também novas localizações e melhoram o marketing e reformulam a marca. Por vezes, estas mudanças levam a grandes histórias de sucesso e, por vezes, correm mal. Muito mal. Há exemplos dos dois, como vamos ver a seguir. O quarto passo, que é vendê-la com lucro. Ao fim de 5 ou 10 anos, a empresa vende a companhia que comprou dentro de 3 formas. Pode fazer um IPO, ou seja, vender a empresa através de a cotar em bolsa, abrindo o seu capital, ou então vendê-la a outra empresa. Ou vendem a outra empresa de capital de risco, ou então a investidores privados que a queiram. Se tudo correr como planeado, vendem-na por muito mais do que pagaram. E a empresa e os seus investidores obtêm um lucro colossal. O capital de risco tem vindo a moldar todos os setores há mais de um século. Mas não começou com estratégias de 4 passos. Isso é uma invenção intelectual dos economistas de hoje. No início do século XX, as tycoons, como eram chamadas a JP Morgan, os Rockefellers e os Vanderbilts, já faziam negócios em que compravam empresas com dinheiro de investidores, em vez de apenas o seu. Mas a grande diferença é que não vendiam estas empresas rapidamente para obter um lucro. Não. Em vez disso, compraram várias empresas no mesmo setor, fundiam-nas para formar cooperações gigantescas e depois usavam isso para construir o seu império. Os monopólios, muito falados também. É um pouco como no jogo Monopólio, onde se constrói um império, primeiro construindo as peças de terra da mesma cor, e só depois é que se podem construir as casas, e só quando temos casas suficientes é que podemos construir o hotel. Bem, naquela época, o império demorava muito mais tempo a ser construído. Tudo isto mudou. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a economia estava em expansão e centenas de milhares de veteranos regressavam a casa. Os investidores viram aqui uma oportunidade de ouro, o surgimento de novos negócios. Assim, George Deloitte, um professor de Harvard, criou a American Research and Development Corporation, ou ARDC, em 1946. No fundo, uma cooperativa de desenvolvimento e pesquisa. Esta era a primeira empresa de Venture Capital. A sua maior aposta foi numa pequena empresa chamada Digital Equipment Corporation, ou DEC. A ARDC investiu apenas $70 mil. E quando a DEC foi vendida,
Bem, em 1968 esse investimento valeu 355 milhões de dólares para os bolsos do investidor. Doriot provou que investidores privados podiam apoiar as empresas inovadoras antes de se tornarem grandes. Ele preparou o terreno para o que veio a se desenvolver o tal Venture Capital. Vamos avançar uns anos, vamos passar para 1980. O capital de risco transformou-se novamente. Desta vez passou de apostar em novas ideias para adquirir empresas existentes e torná-las lucrativas. Alguns negócios compensaram, enquanto outros levaram a falhanços espetaculares e a falências icónicas. Mas uma coisa era clara: o capital de risco era agora uma força importante no mundo financeiro. À medida que o capital de risco se tornou mais comum, nas décadas de 1990 e inícios de 2000, já não eram apenas os multimilionários e bilionários a jogar este jogo. Não, já havia fundos de pensões, dotações universitárias e até governos a começarem a injetar dinheiro em empresas de capital de risco. Após a crise financeira de 2008, as regulamentações tornaram-se mais rigorosas. Então, em vez de apenas cortar custos, concentraram-se em melhorar as operações, trazer gestões melhores e usar tecnologias para aumentar os lucros. Na década de 2010, o capital de risco estava mais forte do que nunca. Hoje, empresas como a Blackstone, a Cryle ou a Apollo gerem trilhões de dólares e a sua influência estende-se a quase todos os setores, incluindo o imobiliário, mercados de crédito e infraestruturas. Há quem apelide estas empresas como as donas do mundo. Mas avançando do discurso das sombras para o que é concreto, a verdade é que esta evolução do capital de risco também nos mostra as diferentes estratégias que as empresas modernas utilizam atualmente. Então, vamos lá falar sobre estes diferentes tipos de capital de risco, de private equity. Vamos começar com o primeiro tipo. Bem, a aquisição da Carnegie Steel pela JP Morgan em 1901 é considerado o primeiro grande Leverage Buyout, ou LBO, que é possível que seja o tipo de capital de risco mais conhecido, digamos assim. Um LBO é quando um investidor ou uma empresa de private equity compra uma outra empresa usando o dinheiro angariado de outros investidores, que é exatamente o que a JP Morgan fazia. Angariava o capital e a seguir investiam. Os LBOs modernos funcionam de forma um pouco diferente. As empresas angariam o dinheiro dos investidores, sim, tal como a JP Morgan fazia, mas também pedem emprestado à banca. Utilizam também ativos da empresa-alvo para conseguir alavancar a dívida. Aqui está como funciona. Vamos imaginar então que trabalha num banco de investimentos e alguém lhe pede um empréstimo. E dizem que precisa de pedir muito dinheiro emprestado para comprar uma empresa inteira, torná-la muito lucrativa e depois vendê-la. Dizem-lhe também que, em vez de pedir dinheiro emprestado contra os seus próprios ativos, o empréstimo será agora garantido pelos ativos e pelos lucros futuros da empresa adquirida. Desta forma, se o investidor falhar, pode recuperar essa perda dos seus ativos. Mas, é melhor ainda, se for bem sucedido, pode ganhar muito dinheiro. É de alto risco, sim, o que significa que pode cobrar taxas de juros elevadíssimas. A dívida está garantida contra os ativos reais, por isso não enfrentará uma perda total, mesmo que o negócio não consiga ir de acordo às expectativas. Mas o mais importante é que os retornos são potenciais e enormes. Agora, este tipo de empresas, as que são alvo de LBOs normalmente, são especialistas no que fazem. Têm um historial de reestruturar empresas com sucesso. Em 2007, por exemplo, quando a Blackstone Group adquiriu a Hilton Hotels por 26 mil milhões de dólares, uma das primeiras coisas que fizeram foi nomear um novo CEO. Depois afastaram a empresa da propriedade imobiliária e concentraram-na em torná-la numa empresa de gestão de marca e de franchising. Injetaram 800 milhões de dólares na Hilton Hotels para impulsionar a saúde financeira da empresa. E isto permitiu-lhe obter empréstimos ainda maiores. Em seguida, usaram esse dinheiro para renovar, comercializar e expandir as suas localizações. Quando a Hilton voltou a público, em dezembro de 2013, as suas ações fecharam a 21,5 dólares por ação. Nos anos seguintes, a Blackstone vendeu gradualmente a sua participação. Em 2018, saíram totalmente do investimento, gerando quanto? Cerca de 14 mil milhões de dólares. Um lucro ao longo de 11 anos.
Esta é uma história de sucesso de um leverage buyout. Segundo os dados públicos, esta compra de 26 mil milhões de dólares da Blackstone à hoteleira Hilton foi feita em 20,5 mil milhões de dólares na tal dívida que a própria rede hoteleira assumiu com base nos bens da empresa comprada. No entanto, 5,6 mil milhões veio em capital próprio. É este valor que nós temos de olhar, porque os 20,5 mil milhões, acima de tudo, são responsabilidade da empresa comprada, não do investidor. Então, os 14 mil milhões de lucro vieram sob um capital investido de 5,6. Estamos a falar em 8,4 mil milhões de dólares. A verdade é que nem todos os negócios são assim tão bons. E há Toys R Us. A sua história é capaz de ser a mais popular aquisição falhada do passado recente. Em 2005, várias empresas de capital de risco uniram forças para comprar a Toys R Us por cerca de 6,6 mil milhões de dólares. Como o negócio foi estruturado como um leverage buyout, financiaram-no com os ativos e os lucros futuros da própria Toys R Us. Toda essa dívida foi colocada nos balanços da empresa comprada, tal como foi feito com a Hilton. Mas estes investidores falharam em algumas coisas importantes. A verdade é que na Hilton, a Blackstone injetou 800 milhões de dólares em liquidez nas contas da empresa. Já na Toys R Us, não houve qualquer injeção de dinheiro. Em vez disso, entre 2005 e 2017, as empresas arrecadaram mais de 470 milhões de dólares em taxas e juros de outros empréstimos e suprimentos que fizeram à própria Toys R Us. Assim, com a dívida massiva e as taxas de juros externas e dos próprios sócios, a empresa não tinha dinheiro para investir na melhoria das suas lojas, nem na atualização para o comércio eletrónico. Consequentemente, ficou para trás da concorrência. 12 anos após a aquisição e sem forma de pagar a sua dívida, a empresa abriu falência. Mais de 800 lojas fecharam e milhares de pessoas perderam os seus empregos. São casos como estes que acabam por trazer crítica e controvérsia às empresas de capital de risco. Mas nem tudo é assim. Na verdade, os LBOs são uma estratégia muito diferente da que George Doriot usou quando preparou o terreno para o Venture Capital. Dizemos que preparou o terreno, pois porque o seu investimento mais famoso, o da DSE, que mencionamos anteriormente, era na verdade uma estratégia conhecida como capital de crescimento, o Growth Equity, que é o próximo instrumento, digamos assim, ou o próximo tipo de capital de risco que vamos falar. O capital de crescimento é onde as empresas investem em negócios estabelecidos e em rápido crescimento que precisam de capital para expandir. Estas empresas já são lucrativas, mas precisam de financiamento para expandir as suas operações. Ao contrário dos LBOs, estes negócios usam pouca ou nenhuma dívida e as empresas de capital de risco geralmente compram uma participação minoritária, em vez de assumir o controlo. Foi exatamente assim que, por exemplo, o TikTok conseguiu o alcance global. Duas empresas chamadas General Atlantic e KKR investiram na empresa chamada ByteDance, a empresa-mãe do que é hoje o TikTok, que lhes deu os fundos e os recursos para poder expandir as suas operações. Enquanto o Venture Capital é o lado de alto risco e alta recompensa do investimento, é aqui que a empresa injeta dinheiro em startups, pequenas e não comprovadas, e espera que se transformem em empresas de milhares de milhões de dólares. O objetivo é apostar em novas ideias e em empresas em fase inicial, antes que tenham provado o seu business model e fiquem caras. Se a startup for bem sucedida, os investidores podem obter retornos. Se falhar, bem podem perder tudo. Podemos pensar no exemplo da empresa Sequoia, a empresa que investiu cedo no Airbnb, na Google e no WhatsApp. Ou então na Anderson Ortiz, a empresa que investiu no Skype, no Facebook e no Twitter, nas early stages. Mas nem todos os negócios correm bem. Por exemplo, a Sequoia investiu também 214 milhões na bolsa de criptomoedas FTX. Quando a empresa colapsou em 2023, a empresa Sequoia perdeu tudo. Os venture capitalists também investiram 700 milhões de dólares na
Theranos, apenas para perder tudo quando se descobriu que a tecnologia era falsa. Agora, a última estratégia principal é a que gera toda a controvérsia, digamos assim, e visto isso pela primeira vez durante aquela mudança no capital de risco dos anos 70. Chama-se então os investimentos em empresas em dificuldades, ou Distressed Investment. Os investimentos em empresas em dificuldades é quando as empresas compram outras com dificuldades financeiras ou mesmo já praticamente falidas, com um desconto enorme, obviamente, devido ao enorme risco que já estão a tomar. Depois tentam reestruturá-las para obter lucro. Por vezes, isso significa corrigir operações e tornar a empresa lucrativa novamente. Como quando a empresa Op Capita comprou a Game UK. Fizeram uma reestruturação maciça e em 2 anos aumentaram o valor de mercado da empresa comprada em mais de 12 vezes do valor que pagaram. Mas outras vezes cortam custos de forma tão agressiva e vendem partes da empresa, ativos que ela detinha, e deixam-na totalmente descapitalizada e às vezes em pior situação do que antes, acabando mesmo então por lhe dar fim. Um dos primeiros exemplos disso foi em 1969, quando um homem chamado Victor Posner, proprietário da DWG Corporation, executou uma aquisição hostil à Sharon Steel. Ele conseguiu comprar a empresa com desconto e começou a trabalhar na reestruturação desta. Em 1987, a Sharon Steel acabaria mesmo por abrir falência e fechar portas. A verdade é que estes negócios têm muita rentabilidade quando dão certo, mas é como o ditado diz, high risk, high reward, muito risco, muita recompensa. E às vezes corre mal. E quando corre mal, as perdas são significativas. Vamos agora avançar para o último ponto. Como é que funcionam estas empresas de capital de risco? Bem, está tudo relacionado com a maneira como os negócios são estruturados. A primeira maneira, e a mais comum, no fundo, são as comissões de gestão, ou as taxas de gestão que estes fundos cobram aos seus investidores. Geralmente, 2% do total dos ativos é pago em taxas, além de terem também as taxas de desempenho, que normalmente são cerca de 20% dos lucros. Depois, também temos de pensar na estratégia de saída. Esta visa o lucro máximo. Isso pode significar abrir capital, vendê-la a um concorrente ou passá-la a uma outra empresa para mais reestruturação. Além disso, temos também o trabalho com a dívida. A empresa adquirida normalmente é que tem de pagar o empréstimo e os juros desse empréstimo de compra. Assim, o fundo de investimento acaba por reter os seus lucros, não se tendo de responsabilizar muitas vezes com o grosso do empréstimo necessário e dos juros que daí vêm. E é assim que empresas como a Blackstone, a Apollo, a KKR, empresas de capital de risco, de private equity, gerem bilhões, se não trilhões de dólares. É claro que há muito que se lhe diga neste tema. E este vídeo não cobre de modo algum tudo o que é a private equity e este mercado. De modo algum, também cobre de um ponto de vista técnico. Foi uma visão simplificada para que todos consigam ter uma ideia mais ou menos clara de como é que funcionam este tipo de mecanismos financeiros muito complexos. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Sigam o canal para mais vídeos como estes e muito obrigado. Até ao próximo.